imagens dos jogadores comemorando muito, enfim. Mas, além disso, tem a questão psicológica, né? De você já vir com uma conquista, de você, né, entender que o caminho que está sendo traçado é um caminho de sucesso, é um caminho vencedor. E se o Flamengo não vence o título carioca, Marcelo, acho que contra o Nova Iguaçu, com todo o respeito, isso se tornou quase impossível, né? Então, ainda mais depois do primeiro jogo. É isso, a gente respeita, 0, né? A gente entende tudo que o Nova Iguaçu fez, mas enfrentar o Flamengo, tirar esse título do Flamengo, talvez só, como, né, o Eugênio falou no início, talvez só o Fluminense teria esse poder de enfrentar o Flamengo, se não tivesse esse confronto, e fazer um jogo quase que de igual para igual. Então, o Nova Iguaçu era uma missão quase que impossível. Mas se acontecesse, né, um tropeço, iria vir um peso muito grande, né? Um questionamento em cima do trabalho do Tite, da qualidade do elenco, o torcedor também, né, iria ter um processo ali para aceitar a perca de um título estadual. Então, tudo foi traçado, desenhado para esse momento. O Flamengo, ele crava o título estadual, ele se mostra forte perante os rivais ali do estado, e agora tem um caminho a ser percorrido, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, outras competições, e como a gente falou, o Flamengo é muito forte e se mostra muito forte nesse ano 2024 nas mãos do Tite. Ô, Eugênio, o Flamengo ele começa a meter mais medo no adversário nessa temporada, e a gente não fala nem por conta de um título de campeonato estadual, mas pelo jogo que vem jogando, pelo que vem apresentando. E aí, assim, nem é o time que está sempre no topo, mas é um time que mostra uma regularidade, mesmo mostrando um jogo ruim numa estreia de Libertadores, por exemplo. Sim, é claro que ele gera esse sentimento no time adversário, né? Vou enfrentar o poderoso Flamengo, hoje é isso. É o poderoso Flamengo, é o time mais rico do continente, é o time que tem capacidade para fazer investimentos como nenhum outro. Se a gente olhar na América do Sul, quem é que pode contratar o De La Cruz, da forma como o Flamengo contratou? Ano passado, por exemplo, é curioso que os reforços foram menos badalados, mas os jogadores mais caros da janela de meio de ano foram do Flamengo. Luiz Araújo, por exemplo. São jogadores que não estão acessíveis à maioria dos clubes do continente, não é do Brasil, é do continente, visto que o Brasil é a maior potência econômica do continente. Então, o Flamengo, somente por isso, já se impõe, e tem sido assim nos últimos anos. A questão é o Flamengo se arranjar internamente. E a chegada da comissão técnica comandada pelo Tite é fundamental para isso. E não só a chegada que aconteceu ano passado. O Tite não queria, e até ficou aquela situação dele ter dado uma entrevista, dizendo que não ia trabalhar em 2023 e tal. E quando ele acerta com o Flamengo, foi muito cobrado por isso. E ele dizia, pode me cobrar. E foi cobrado. E realmente eles não queriam, ele e os seus auxiliares, mas acabou sendo fundamental. Sim, acertou demais o Tite. Porque eles já entendem... É no momento isso. Já começam a integrar a comissão técnica ao time, já começam a passar as ideias, os conceitos de futebol, já começam eles próprios a observar o elenco, quem é quem, como trabalhar com A, como trabalhar com B, com C. Então, não é que eles começaram esse ano com a pré-temporada, não. A pré-temporada foi feita ano passado. Foi feita sob pressão, porque o Flamengo precisava de resultados, poderia até ter sido campeão brasileiro, sim, né? Mas precisava de resultados para se classificar direto para a Libertadores. Mas, ao mesmo tempo, ela já serviu como preparação, como integração. Então, quando começa a temporada 24, já tem o caminho trilhado, e é só dar sequência. E ir aprimorando, ajustes foram feitos na maneira de jogar, no encaixe dos jogadores. Mas é claro que o conceito principal continua de um time que a gente não via, por exemplo, ano passado, nem com o Sampaoli, nem com o Vitor Pereira, o Flamengo em alguns momentos baixar a linha de marcação. O Flamengo deixava a sua defesa, os seus dois zagueiros especialmente, porque os laterais iam quase sempre ao mesmo tempo, os zagueiros ficavam ali à mercê de qualquer bola enfiada pelo adversário, eles tinham que sair correndo para trás, desesperados, muitas vezes perdiam e o Flamengo acabava tomando gols. Hoje não. Hoje isso raramente vai acontecer. Pode acontecer, eventualmente, pode. Mas raramente vai acontecer, porque é um time muito mais preparado, não só para pressionar em cima, mas como também, não deu para recuperar essa bola, volta em bloco, baixa a linha, dá uma segurança à sua defesa e depois vai reconstruir o jogo. Então, isso tudo é um trabalho coletivo. Não começa agora, não é do jogador A, jogador B ou jogador C, é do grupo.
E um grupo que está preparado para trabalhar assim com quaisquer jogadores. Porque essa é uma questão. Eu estava lá na Colômbia, né? Tive a oportunidade de conversar com o Cléber Xavier, e o que ele coloca? Todos os jogadores do elenco treinam da mesma maneira. Não tem essa de time titular, time reserva. Sim. Então, ao longo de uma semana de treinos, agora isso vai ficar cada vez mais raro, porque é um jogo atrás do outro, mas eles tinham isso até pouco tempo, eles mesclavam nos treinos. Então, era metade do time titular com metade do time reserva. E o time reserva era metade também mesclado. Quando chegava na reta final da semana, ali mais perto do jogo, eles, o time é esse aqui, para fazer aquele ajuste final ali. Mas está todo mundo, teoricamente, está todo mundo pronto para jogar. Claro. Então, esse assim, é o Tite, né? Troca 2, 3 jogadores. Mas esse é o A Tite. ideia é Ele fazia isso com o Corinthians, ele fez muito isso com a seleção brasileira. Realmente, o Tite, ele não muda muito a maneira como ele treina e como ele pensa também o futebol. Bom, porque pode ser uma reação dos próprios jogadores. Você tem eu acho que é natural. E o Nova Iguaçu prometeu pelo menos jogar nessa partida. E aí resolveu botar ritmo. O Flamengo entrou para bater uma bola e o Nova Iguaçu foi querendo jogar a final dele, né? Mas a diferença é muito grande. E aí o comecinho de jogo, o Flamengo até bota no chão, começa a rodar. Parece que vai envolver, mas o Nova Iguaçu acorda e é o contrário. A maior parte do primeiro tempo é o Nova Iguaçu com bola no pé, o Flamengo correndo atrás, tendo dificuldade. Claro que a qualidade vai fazer nos melhores momentos aparecer um pouquinho mais o Flamengo. Mas o Nova Iguaçu fez um excelente primeiro tempo. No intervalo a coisa toda muda, porque eu acho que o professor deve ter conversado. E quando o Flamengo cria a chance, evidentemente, né, tem qualidade. Tem mais refino técnico para finalizar, né? E para controlar as ações no último terço, que é um terço mais congestionado, que é um terço de poucos espaços. Foram 2 chutes na trave, né, do Flamengo, com o Cebolinha. E as chances mais claras, na verdade, mesmo desse primeiro tempo, foram do Flamengo. Sim, ainda assim foram do Flamengo. O Nova Iguaçu não tinha o Carlinhos, artilheiro do time, que se machucou, né? Num problema muscular, não pôde atuar. A outra bola na trave do Flamengo. E o Bill se machucou no primeiro tempo, saiu também. 2 dos principais jogadores do Nova Iguaçu. O Iago já não tinha jogado, já não tinha sido escalado de cara também, né? Então aí a gente tem talvez os 3 destaques do time no campeonato. Era natural, mas ainda assim, poxa, o corajoso Nova Iguaçu, né? O Flamengo perdeu vários gols. No segundo tempo, sim, parece que o Flamengo deu uma acordada, as modificações ajudaram também. Botou o Alan no lugar do Arrascaeta e o Bruno Henrique no lugar do... Esse é o gol, que golaço do Bruno Henrique, né? Mas um chute improvável, com a perna que não é a dominante dele, né? A bola vem quicando, ele pega de bate pronto. A chance dele jogar lá fora do Maracanã era gigante, mas ele tira um pouco da potência, da força da batida para realmente ela fazer ela ter tempo de subir e descer, sabe? Pegou muito bem na bola o Bruno Henrique. Está dominando os memes, né, que estão sendo distribuídos pela torcida do Flamengo, com outro patamar e etc, né? Lógico, se é ele o autor do gol do título, né, tem toda a brincadeira do outro patamar, porque o Flamengo conquista o título dessa maneira também, né, que relatamos aqui, ganhando quase todos os jogos. Acho que foram 2 empates ou mais? Ele empata com a semifinal contra o Fluminense, o segundo jogo, empata contra o Nova Iguaçu. Tem um 0-0 também do time reserva, tem empate em clássico, tem um pouquinho mais. E acho que contra o Vasco também. Nenhuma contra o Vasco empata também. Empata 2 clássicos, né? Não, 4 empates, isso aí. 14 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, um gol sofrido. 0-0 Fluminense, Vasco. De grande domínio, né? De grande domínio. E muitos desses... Também 0-0. Portuguesa, 0-0 com um time... E muitos desses domínios, como esse jogo, sem fazer muita força, né? Esse jogo de hoje, esse 1-0, o próprio primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o jogo contra a Portuguesa... algumas fragilidades. O Flamengo mostrou... Acho que o pior jogo do Flamengo foi contra o Vasco. Que o Vasco teve grandes chances de vencer. O Léo Pereira salvou 2 bolas em cima da linha. Então acho que foi Embora o Flamengo tenha tido um pênalti, né, no finzinho com o Gabigol, não foi nesse jogo? Foi, perdeu. O Flamengo teve uma chance clara de vitória, mas antes o Vasco tinha... Mas em relação a dificuldades, eu acho que foi o principal jogo. Foi contra o Vasco. Hoje o Tite fez uma coisa curiosa, cara. Quando sai o Arrascaeta, ele mexe no time, coloca o Alan, né? Adianta o De La Cruz para fazer a função do Arrascaeta, ele dá um indício de que realmente ele quer o De La Cruz ali. Né? De vez em quando. Eu já acho que na temporada a gente vai ver. O Tite é um cara que está sempre testando, sempre olhando para o futuro. Sim, né? mas eu nem acho que ele quer o De La Cruz por ali. Eu acho que ele vê o De La Cruz como uma opção por ali. Não, por ali é o Arrascaeta, acabou. Sim, Roger. então, ele enxerga... o substituto do Arrascaeta, exatamente. Não é o dilema do ele Flamengo? vê ali uma possibilidade de descanso para o Arrascaeta.
Por exemplo, quando eu tiver que descansar o Arrascaeta, o que eu tenho aqui de quando não puder mais, contar, então, tá de machucado, mais tá parecido. suspenso. Ele enxerga no De La Cruz o jogador de... Isso. E pro lugar do De La Cruz ele tem o Gerson, e ele tá voltando. Aí ele tem vai Gerson, empurrando pra ele frente. tem Alan, ele tem Igor Jesus. Ali atrás ele tem um monte de Ele opção. não tinha era carta para o Arrascaeta. E o De La Cruz parece realmente, nessa partida de hoje, isso fica muito claro. O Alan entra e veja só, o Flamengo não é equilibrada. E isso foi um pouco a cara do segundo tempo, para poder travar o Nova Iguaçu no centro do campo. E o Bruno Henrique entrou muito bem. Essa discussão Bruno Henrique e Cebolinha eu acho deliciosa, cara. Eu acho muito legal e acho que o Bruno Henrique tem grande chance de se impor nessa discussão. Apesar da boa fase do Cebolinha, de ele estar jogando muito bem, é que o Bruno Henrique é um cara decisivo. Muito mais decisivo. Né? Eu sou time Bruno Henrique, não tem jeito. Porque eu acho ele jogador com muita personalidade de definir em momentos cruciais, sabe? Eu também gosto do Cebolinha, acho um bom jogador, acho até o Cebolinha que é mais obediente, vamos dizer, taticamente, para o que o Tite pede. Até entendo a opção do Cebolinha, mas eu acho que eu não abriria a mão do Bruno Henrique do lado esquerdo. Deixa eu corrigir uma besteira que eu falei aqui. O Iago não ia jogar, mas foi escalado. Ele saiu durante o jogo. Ele não termina o jogo, mas ele foi escalado sim. Quem não pôde jogar, no fim das contas, foi o Carlinhos. O Carlinhos e o Bill saiu. E o outro menino do que é o quarteto ofensivo, como é que é o nome dele? Xandinho. São os 4 jogadores os mais talentosos do Nova Iguaçu, né? E você não ter 2, Bill que saiu e Carlinhos, que já estava vendido. O Carlinhos não joga por quê? Por causa da... Ele teve, a alegação é um problema muscular. Né? Não tem nada a ver com o Flamengo, um problema muscular. No primeiro jogo já... Sim, o primeiro joga já anunciado pelo Flamengo. Né? O Marcos Braz fala da contratação. E amanhã ele vai estar onde? Amanhã? Já se apresenta na Casa Nova? Deve ser, né? É uma pergunta, né? Ele pode acordar amanhã... Uma folguinha. Ele vai... Dá uma folguinha ele amanhã, acorda amanhã, chega no carro dele e bota no Waze que endereço? Ele dorme... Vargem Grande ou Nova Iguaçu? Ele dorme vice e acorda campeão. Ué. O Nova Iguaçu vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Tem calendário para esse ano. E esse é o grande receio do Nova Iguaçu, né? Perder esses jogadores para... Se não for para times de Série A, tem times de Série B e Série C, que é mais interessante para a carreira dessa rapaziada. Né? Para os times da Série A, a janela fechava agora. Essa, na verdade, já é uma janela estendida, né? Sim. Essa do fim dos estaduais. Sim. Tem uma exceção que foi aberta até... Eu acho que é o Água Santa agora. que virou o pivô dessa história, né? Teve essa decisão de esperar o fim dos estaduais, uma decisão que, aliás, burla um pouquinho o regulamento da FIFA. A FIFA faz aí uma vista grossa. Por causa dos estaduais. Porque se acaba estadual, você vai bem no estadual, joga semifinal ou final, ou coisa parecida, e depois não tem calendário, esses jogadores vão para onde? Vão atuar onde? Foi o que aconteceu com a Água Santa. Para não desfalcar o time também para a final do estadual, né? Vamos aplaudir aqui o Carlos Vitor, né, cara? Que treinador. Como, aliás, fez o Tite depois do primeiro jogo. Fez questão legal. Na entrevista coletiva de elogiar o rival. Hoje fez uma partida mais do que digna até. Em vários momentos competiu, conseguiu incomodar o Flamengo, em especial no primeiro tempo. Muito legal, cara. Promete aí pro... Bom, tem que ver também se consegue... Quem ele consegue manter do elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas promete ser uma participação interessante. O Iago tem contrato até o final do ano ou ele retorna para o Fluminense? Né? Porque o Fluminense empresta para ganhar. E o Carlos Vitor fica realmente no Nova Iguaçu? Eu acho um treinador para ser cobiçado para outras coisas até, cara. Com todo respeito a tudo que está fazendo o Nova Iguaçu e o que ele empresta ao Nova Iguaçu. Se puder ser valorizado e será, imagino, melhor ainda. Aí uma curiosidade do jogo, o Bruno Henrique fez o gol do título como capitão, né? Porque ele entra, o capitão... Ao sair, passa a faixa para ele. Quase antiguidade, né? Antiguidade posto. 2 remanescentes aí do time de 2019, né? Quem estava sendo o capitão era o Everton no final do ano. No banco era o Gabriel. Aí também não dá, é o Arrascaeta mais antigo, né? O Everton já saiu, o Gabriel não está suspenso, não tem jogado também. Então é o Arrascaeta mesmo. No gol também, destaque para o arranque do Ayrton Lucas, né?